O ano é 34 do ombro de Cristo. O vento uiva em Jerusalém. Não é apenas o vento frio da Judéia. É um vento de medo. O Messias foi crucificado, mas sua suposta heresia se espalha como fogo em palha seca. Nos becos escuros, homens e mulheres se reúnem em segredo, partindo o pão com olhares assustados, sussurrando sobre um novo terror que assola a cidade santa. Um terror que tem nome e rosto. A fonte desse medo reside no coração do sinédrio. Os anciãos, os sacerdotes, os mestres da lei veem a fé em Jesus, o caminho, como uma blasfêmia que ameaça a própria alma de Israel. Eles estão determinados a extirpar essa fé pela raiz. E para uma tarefa tão suja, eles encontraram o instrumento perfeito. Um homem chamado Saulo, natural de Tarso. Ele não é um soldado romano. Ele é algo mais perigoso, um crente fervoroso. A narrativa sagrada diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele não debate, ele aprisiona. Ele não adverte, ele destrói. Vemos o rastro de suas ações: portas arrombadas à noite, famílias separadas, o choro abafado dos fiéis sendo arrastados pelas ruas de pedra. O que move este homem? Se olharmos de perto, vemos o fogo em seus olhos. Não é o fogo da ganância ou do poder político. É o fogo de um zelo consumidor, uma pureza teológica aterrorizante. Saulo acredita com cada fibra de seu ser que está fazendo a obra de Deus. Ele é o defensor da verdade. Este é o primeiro microclímax, a convicção absoluta em seu olhar. Para entender Saulo, devemos entender sua mente. Ele é um gênio, um fariseu de fariseus, educado aos pés do maior mestre da lei, Gamaliel. Sua identidade não é apenas sua fé, é a lei. A lei é a estrutura de sua realidade. Ele conhece as escrituras de cor. Ele vive pela tradição de seus pais, uma tradição que ele agora vê sendo profanada. Em sua mente, o cálculo é simples e frio. Jesus, o Nazareno, foi um impostor, um blasfemo que mereceu a cruz. Seus seguidores, portanto, são um câncer, uma heresia perigosa que deve ser cortada de Israel antes que apodreça a nação inteira por dentro. Não há espaço para misericórdia. Há apenas a exigência da pureza. Ainda está fresca em sua memória a imagem de Estevão, o primeiro mártir. Saulo estava lá. Ele não jogou as pedras, mas consentiu com a morte. Ele guardou as vestes dos executores, seu rosto impassível, seus olhos aprovando o julgamento severo. Aquele sangue apenas fortaleceu sua determinação. Ele viu a fraqueza dos outros fariseus. Ele prometeu a si mesmo que não hesitaria. Ele se torna a ponta da lança do sinédrio. Cenas de caos se desenrolam em Jerusalém. Saulo, liderando os guardas do templo, invade casas humildes. Ele não faz distinção entre homens e mulheres. Ele os arrasta para fora, acorrentados, e os joga nas prisões superlotadas, ignorando os apelos. Ele está em uma guerra santa. Durante uma invasão, uma criança pequena se agarra à túnica da mãe enquanto Saulo a prende. O homem de Tarso para por um momento. Ele olha para o rosto assustado da criança, mas seu coração permanece selado. Ele se vira e continua sua missão. A pureza da lei exigia esse sacrifício. Mas Jerusalém não é suficiente. O veneno se espalhou para o norte, para a Síria. Saulo sabe que Damasco se tornou um refúgio para os seguidores do caminho. Ele não pode permitir que eles se reagrupem. Ele precisa de autoridade além das fronteiras da Judéia. Ele se apresenta perante o sumo sacerdote, talvez o próprio Caifás. A tensão na câmara é palpável. Saulo não pede, ele exige. Ele pede cartas de extradição. Cartas que deem a ele o direito de prender qualquer judeu em Damasco que siga o Nazareno e trazê-los acorrentados de volta a Jerusalém para julgamento. O sumo sacerdote vê em Saulo a ferramenta que precisava,
As cartas são redigidas. O selo oficial do Sinédrio é pressionado na cera quente. Saulo agora não é apenas um zelote. Ele é a lei encarnada. Ele tem o poder de um Estado teocrático, apoiando sua fúria. A autoridade humana foi concedida. Não devemos confundi-lo com um mero capanga. Saulo não busca riqueza. Ele não busca glória pessoal. Ele busca a purificação absoluta de sua fé. Ele é, em sua própria mente, o herói desta história. Ele é o último verdadeiro defensor das tradições de seus pais. Ele está salvando Israel de si mesmo. A preparação para a jornada é rápida e eficiente. Uma pequena comitiva é formada. Alguns guardas do templo, talvez alguns assistentes fariseus e seus cavalos. A viagem é longa, mais de 200 quilômetros por uma estrada difícil e perigosa. Mas, para Saulo, cada passo é um passo em direção à justiça divina. Eles partem ao amanhecer. Uma nuvem de poeira se levanta contra o sol nascente de Jerusalém. Os portões da cidade se fecham atrás deles. Saulo está na frente, seu rosto voltado para o norte. Ele não olha para trás. A cidade que ele limpou já está em seu passado. Enquanto cavalga, ele repassa mentalmente os nomes que lhe foram dados. Os líderes da igreja em Damasco. Ele sabe quem procurar. Ele memorizou os locais de suas reuniões secretas. Ele não vai apenas prender. Ele vai desmantelar toda a rede de fé naquela cidade. Chegamos ao terceiro microclímax deste ato. Um close em suas mãos. As rédeas de couro estão firmes. Na outra mão, dentro de sua túnica, estão as cartas seladas. Ele está totalmente no controle de sua missão, de seu destino e, ele acredita, da vontade de Deus. A comitiva se move como uma flecha em direção ao seu alvo. Saulo de Tarso cavalga com a autoridade dos homens e a convicção ardente de que serve ao Deus de Abraão. Ele não poderia saber que, na estrada à sua frente, o próprio Deus de Abraão estava esperando por ele. A cena muda abruptamente. Deixamos a poeira da estrada e entramos nos portões de Damasco. É uma cidade vibrante, uma das mais antigas do mundo. O ar cheira a especiarias e água. O comércio flui por suas ruas movimentadas. A vida pulsa de uma forma que a austera Jerusalém não conhece. Mas sob essa superfície vibrante, o medo encontrou um novo lar. Nas sombras dos pátios internos, longe dos mercados barulhentos, a igreja primitiva de Damasco se reúne. Eles são uma comunidade de fé nova, ainda aprendendo os ensinamentos do Cristo ressurreto. Eles vivem nas sombras, cientes de que a perseguição que devastou Jerusalém é uma ameaça crescente. Entre eles está um homem chamado Ananias. Ele não é um apóstolo famoso. Ele não é um guerreiro. Ele é um discípulo reverenciado, conhecido não por sua voz alta, mas por sua fé profunda e sua caminhada constante com o Senhor. Ele é um pilar de calma em uma comunidade que começa a sentir o tremor da tempestade que se aproxima. Naquela noite, Ananias lidera uma oração em uma casa escondida. O pequeno grupo está reunido. A atmosfera é pesada. O nome Saulo é sussurrado. Relatos fragmentados chegaram. As prisões, a brutalidade, o zelo implacável do fariseu de Tarso. Eles oram por proteção, oram por seus irmãos em Jerusalém e oram para que aquele terror não chegue até eles. Então, o primeiro microclímax deste ato explode na sala silenciosa. Um discípulo, recém-chegado da Estrada Sul, entra apressado. Sua respiração está curta, seus olhos arregalados de pânico. Ele conseguiu as cartas. Ele ofega. Saulo de Tarso. Ele está vindo para Damasco. Ele está vindo para nós. O pânico se instala. A ameaça abstrata tornou-se uma certeza iminente. Ananias tenta acalmar a congregação. Ele os lembra das promessas do Senhor, da proteção divina. Mas, mesmo enquanto fala palavras de fé, sua própria voz treme levemente. Ele é um homem de Deus, mas também é humano. Ele sabe o que a chegada de Saulo significa. Correntes, tortura,
e morte. A narrativa agora se divide, criando uma tensão insuportável. De um lado, vemos a fúria organizada de Saulo e sua comitiva, avançando metodicamente pela estrada síria, cada passo aproximando o julgamento. Do outro lado, vemos a oração desesperada de Ananias e sua pequena igreja, encolhidos em Damasco, esperando pelo inevitável. O próprio Ananias luta internamente. O que a fé exige dele agora? Fugir? Esconder-se? Ou permanecer e enfrentar o lobo que vem para devorar o rebanho? Ele se retira para orar sozinho, seu coração pesado com a responsabilidade por aquelas almas. A cidade de Damasco, vibrante e viva, tornou-se uma armadilha. Voltamos à estrada. A comitiva de Saulo está na jornada há dias. Eles estão cansados, cobertos de poeira e suor. Mas eles estão perto. Os muros de Damasco são agora visíveis ao longe, uma mancha escura contra o horizonte. É quase meio-dia. O sol sírio está no seu zênite. O calor é um inimigo físico, opressor. O ar brilha. Um brilho branco e ofuscante reflete na areia e nas pedras do caminho. Não há sombras. Não há onde se esconder do julgamento do céu. É o momento mais quente e brilhante do dia. Saulo e seus homens param brevemente para beber água. A paisagem é árida, implacável. Saulo olha para os portões da cidade. Sua caçada está quase no fim. A expectativa cresce dentro dele. Ele pode sentir o gosto da vitória, da purificação que está prestes a trazer. Ele pressiona a comitiva. Vamos, ele ordena. Ele quer chegar antes do anoitecer. Ele quer que as prisões comecem imediatamente para pegar a comunidade de surpresa. O ritmo da cavalgada acelera. Os cascos dos cavalos batem no chão seco. Eles estão a poucos quilômetros dos portões. A vitória está ao seu alcance. Então, o universo para. De repente, o som ambiente da estrada, o vento, os insetos, os cascos dos cavalos, é sugado. Um vácuo de silêncio cai sobre eles. É um silêncio pesado, antinatural. O segundo microclímax. Os cavalos param abruptamente. Eles empinam e relincham, seus olhos arregalados de terror. Eles sentem algo que os homens ainda não podem ver. Os guardas gritam, tentando controlar suas montarias. Saulo puxa as rédeas, olhando ao redor, confuso e irritado com a interrupção. Um ponto de luz aparece no céu. Não é o sol. O sol está ali, pálido em comparação. Esta nova luz é algo mais antigo, mais puro. É uma luz que não pertence a este mundo. Ela cresce exponencialmente em 1 milissegundo. A luz engole o céu. Ela se torna mais brilhante que 1000 sóis do meio-dia. É uma glória sobrenatural, uma pureza branca azulada que queima os olhos. É uma violência celestial, uma beleza que é ao mesmo tempo aterrorizante. A luz explode. Não é um som, mas uma força concussiva. A comitiva inteira, homens e cavalos, é jogada ao chão como se fosse atingida por um martelo invisível. Homens gritam, cegos pela poeira e pelo brilho insuportável. Eles cobrem os rostos, mas a luz parece penetrar suas pálpebras. No centro desta tempestade de glória, Saulo de Tarso está caído. O homem que respirava ameaças, o homem que segurava as cartas do Sinédrio, o homem que estava totalmente no controle, está agora com o rosto pressionado contra o pó da estrada que ele pensava comandar. A caçada havia terminado. A poeira começa a assentar lentamente. O brilho ofuscante permanece, queimando a realidade. Saulo de Tarso está no chão, paralisado. Ele tenta se levantar, mas seu corpo não obedece. Ele tenta proteger os olhos, mas a luz parece penetrar sua pele, seus ossos, sua alma. E ele percebe, com um terror crescente, que não vê nada além daquela luz branca. Ele está cego. Então, a voz. Não é um trovão vindo de longe. É uma pergunta clara, articulada em seu hebraico nativo, ressoando não em seus ouvidos, mas dentro de seu crânio.
uma voz de autoridade absoluta, uma voz que parece ser a fonte da própria luz. Saulo, Saulo. A pergunta que se segue destrói sua identidade. A voz não pergunta: por que você persegue minha igreja? Ou, por que você fere meus seguidores? A voz pergunta: por que me persegues? Este é o primeiro microclímax deste ato. O choque daquele pronome, me. Para Saulo, o teólogo, a implicação é instantânea e devastadora. Ele não estava lutando contra um grupo de hereges. Ele estava lutando contra a própria entidade que falava com ele do céu. Toda a sua estrutura teológica, toda a sua certeza farisaica desmorona em pó. O inquisidor tornou-se o inquirido. Sua vida inteira, seu zelo, sua missão, tudo era uma mentira. Tremendo no chão, cego e quebrado, ele só consegue sussurrar a única pergunta que resta, a rendição de sua vida. Quem és, Senhor? A resposta é o golpe final, a verdade que o aniquila e o refaz. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, o Nazareno, o impostor crucificado. A mentira que ele jurou destruir, mas a mentira estava falando com ele da glória divina. A verdade era devastadora. Ele não estava lutando por Deus. Ele estava lutando contra o ungido de Deus. A luz se retrai tão rapidamente quanto veio. O brilho desaparece, deixando uma escuridão manchada na visão de todos. O silêncio da estrada retorna, quebrado apenas pelos gemidos dos homens e o relinchar assustado dos cavalos. Os homens da comitiva se levantam, atordoados, piscando. O que aconteceu? Que luz foi essa? Eles olham uns para os outros, confusos. Ouvimos um som, uma voz, mas não vimos ninguém. Eles estão abalados, mas podem ver. Eles encontram seu líder. Saulo ainda está no chão, imóvel. Ele estende a mão no vazio, tateando. Ajudem-me. Sua voz está rouca, irreconhecível. Ajudem-me a levantar. Não consigo ver. Não vejo nada. O segundo microclímax. O pânico na voz de Saulo. O homem de visão absoluta, o homem cuja certeza teológica era sua armadura, agora está totalmente cego, totalmente dependente. O terror de sua situação física é apenas um eco do terror espiritual que o consome. A cena que se segue é de uma ironia cruel. O grande inquisidor de Israel, o homem que cavalgava para Damasco para arrastar prisioneiros, agora é guiado pela mão como uma criança indefesa. Sua autoridade se foi. Suas cartas, agora inúteis, caíram na poeira. Eles entram em Damasco, não como uma força conquistadora, mas como uma comitiva derrotada e confusa. Os guardas não sabem o que fazer. Seu líder, o homem que era a própria definição de poder, agora é um inválido cego. Eles encontram uma casa pertencente a um homem chamado Judas, na rua chamada Direita. Eles o levam para um quarto escuro, e ali eles o deixam, sozinho. A cegueira física se torna uma prisão, forçando-o a confrontar a cegueira espiritual que o guiou por toda a sua vida. Começam os 3 dias de silêncio e escuridão. Ele não come, ele não bebe. O choque é profundo demais. Ele está em um estado de tormento suspenso. Ele não é mais Saulo, o fariseu. Mas ele ainda não é nada. Ele está no vácuo entre 2 vidas. Sua mente, antes tão afiada e certa, agora é seu carrasco. Flashbacks o assaltam. O rosto de Estevão, olhando para o céu enquanto as pedras o esmagavam. Os gritos das crianças que ele separou de suas mães em Jerusalém. Cada ato de zelo agora é visto sob uma nova luz. A luz da voz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A frase ecoa em sua mente escura. Este é o terceiro microclímax. A percepção devastadora. Cada prisão, cada ameaça, cada respiração de morte não foi um serviço a Deus. Foi um ataque direto ao Messias. Ele está em um túmulo autoimposto. Ele espera a sentença. Ele perseguiu o Senhor da glória. Ele merece a morte. Ele merece o inferno.
Ele é o maior pecador que já viveu. Por 3 dias, o homem mais zeloso de Israel permanece quebrado, esperando apenas pelo... Enquanto Saulo definha em seu quarto escuro, a narrativa muda para Ananias. O fiel discípulo está em sua casa, em oração profunda. A notícia da chegada de Saulo certamente já se espalhou, mas o caos do evento na estrada ainda não é conhecido. Ananias está orando pela sobrevivência de seu rebanho. Então, em seu estado de oração, uma visão clara vem a ele. O Senhor o chama pelo nome, Ananias. E ele responde, como os profetas de antigamente, Eis-me aqui, Senhor. A instrução divina é específica, clara e aterrorizante. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O protesto de Ananias é imediato, humano e totalmente compreensível. Senhor, ele argumenta, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Este é o primeiro microclímax. O dilema de Ananias. Deus não está pedindo que ele se esconda. Deus não está pedindo que ele lute. Deus está pedindo que ele caminhe voluntariamente para a armadilha do leão, que se apresente ao homem que veio para matá-lo. É o teste supremo da obediência. Mas a resposta de Deus silencia todo o medo. A voz do Senhor é firme, cheia de propósito. Vá, pois este é para mim um instrumento escolhido. A revelação que se segue redefine tudo. Deus revela o futuro de Saulo, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O perseguidor se tornará o pregador. O destruidor se tornará o construtor. Ananias se levanta. O medo ainda está lá, um nó frio em seu estômago, mas foi superado por uma obediência trêmula. Ele confia na voz mais do que em seu instinto de sobrevivência. A caminhada de Ananias pelas ruas de Damasco é a jornada mais longa de sua vida. Cada passo é uma batalha contra a razão. Ele está indo ao encontro do assassino de sua fé. Ele não leva guardas, não leva armas. Ele leva apenas a palavra do Senhor. Ele chega à casa de Judas. Os guardas de Saulo, agora confusos e sem líder, talvez estejam na porta. Eles veem este homem de aparência simples e, sem saber o que fazer, não o impedem. Ananias entra na casa. Ele é guiado ao quarto escuro. Saulo está sentado, imóvel, uma figura de desespero absoluto, cego e faminto. A tensão é máxima. O caçador e a presa estão, finalmente, no mesmo quarto. Mas os papéis foram invertidos de uma forma que ninguém poderia prever. Ananias se aproxima do homem quebrado. Ele não sente ódio, apenas uma profunda compaixão divina. Ele faz o impensável. Ele coloca as mãos sobre o perseguidor. E então, ele pronuncia a frase que redefine o mundo de Saulo, o segundo microclímax. Ele não diz, assassino. Ele não diz, você está julgado. Ele diz, irmão Saulo. A palavra irmão, para Saulo, é um choque maior do que a luz na estrada. É uma palavra de aceitação, de graça radical, de perdão que ele não merece. É a primeira gota de água em seu deserto espiritual. Ananias continua. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente a Escritura diz que algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. A luz física inunda sua visão. A escuridão de 3 dias se dissipa. A primeira coisa que Saulo vê com seus novos olhos não é a glória terrível, mas o rosto de Ananias, um homem que ele veio para matar, agora olhando para ele com compaixão e chamando-o de irmão. É a imagem da graça encarnada. O terceiro microclímax. Saulo se levanta.
O homem que caiu na estrada não é o homem que se levanta naquele quarto. Ele é batizado ali mesmo. A transformação é instantânea, completa. Ele pede comida e come pela primeira vez. A força retorna ao seu corpo. O homem que se levanta da água não é mais Saulo, o inquisidor. É Paulo, o apóstolo. A transformação de Saulo não foi uma sugestão, não foi uma reforma de caráter. Foi uma demolição e uma reconstrução. Deus não escolheu o qualificado, ele qualificou o escolhido. Ele não consertou o zelo de Saulo. Ele o agarrou, o quebrou e o reorientou. A arma mais afiada do inimigo, o conhecimento, a determinação, a paixão de Saulo, foi reivindicada para o reino. O legalista tornou-se o pregador da graça. O perseguidor tornou-se o maior dos perseguidos. A estrada de Damasco prova uma verdade eterna. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Nenhum coração é tão duro que não possa ser quebrado. E nenhuma identidade está tão fixa que não possa ser totalmente refeita por um encontro com o divino. A luz de Cristo ainda procura por aqueles que caminham na escuridão, mesmo quando acreditam zelosamente que são eles a própria luz. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e inscreva-se no canal para não perder as próximas profecias.